Sobre o cenário de preços de combustíveis no Brasil, a gente conversa com o Pedro Rodrigues, sócio do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Pedro, o que nós estamos vivendo hoje, na verdade, ainda é um reflexo de operações como Lava Jato, de investimentos que foram feitos entre 2011 e 2014. Ou seja, a Petrobras gastou muito dinheiro, o governo brasileiro fez as suas interferências no preço e hoje nós ainda estamos pagando essa conta. E a pergunta que eu faço: adianta o governo brasileiro mexer ou controlar esse preço? Olha, William, na verdade o que está acontecendo hoje no mercado de combustíveis é um fenômeno mundial, né? Então, independente do que aconteceu com a empresa Petrobras no passado, né, hoje o que está acontecendo é que o preço do barril do petróleo está muito alto em razão de problemas e descasamentos de oferta e demanda no mercado global de petróleo. E aqui no Brasil a gente ainda tem o fator do câmbio, né? O nosso dólar, nosso real está muito desvalorizado, então isso também faz o preço dos combustíveis ficarem ainda maiores. Então, nesse momento, a gente não pode dizer que o problema é a culpa, né, da Petrobras ou da Lava Jato, tudo que aconteceu no passado. A gente está vendo um problema no mercado inteiro de petróleo em todo o mundo, como eu coloquei. Agora eu gostaria de repassar aqui para Felipe Bueno, um dos nossos comentaristas. Felipe, como muito bem o Pedro salientou para a gente agora, um dos principais problemas é justamente essa questão da oscilação do câmbio. A partir desse momento, justamente, os preços acabam ficando cada vez mais elevados internamente aqui no nosso país. Você acredita que, de fato, como a Luciana Verdolim trouxe muito bem agora para a gente, o nosso principal problema é falta de infraestrutura nesse quesito do refino do petróleo? É difícil apontar um principal problema, né? Essa é uma pergunta de $1 milhão, é a pergunta do preço de um barril de petróleo. Mas, enfim, o câmbio, como destacou o Pedro, de certa maneira favorece a Petrobras, que favorece o governo federal em termos de arrecadação de impostos. Esse é um recorte, são muitos recortes da questão, né? Favorece também as offshores do Paulo Guedes, por exemplo, se um dia ele trouxer o dinheiro para cá e fizer o câmbio em real. Isso ele disse que não vai acontecer. Muito bem. Agora, Pedro, então por que se insiste, né? E óbvio que há um elemento político nessa história, mas eu queria que você esclarecesse para quem está nos acompanhando. O preço do petróleo é mundial, é universal, depende dos países produtores, depende das transações, depende do transporte. Semana passada a gente viu uma notícia de que o transporte marítimo está mais caro e prejudicando muitos preços na projeção para 2022. Então, por que se insiste no papel tanto do governo federal de herói, como no papel dos governos estaduais, por exemplo, de vilões por causa da questão do ICMS? É difícil explicar para as pessoas que o preço é uma commodity, como se fosse a soja, como se fosse o trigo, o aço e assim por diante? Olha, essa pergunta é muito boa. Eu vou aproveitar e responder a pergunta que o William também tinha me feito e eu não respondi. A gente teve aqui no Brasil, né, durante muito tempo, o monopólio da Petrobras no refino, na exploração de petróleo, como colocou o general Silvio Luna. Acontece que esse monopólio ele acabou na exploração e produção e no refino também. Acontece que, de fato, a Petrobras ainda hoje ela tem um monopólio no refino de petróleo. Então, apesar de terem 86 empresas produzindo e explorando petróleo no Brasil, a Petrobras ainda tem o monopólio do refino do óleo cru. A título de comparação, o Brasil tem 14 refinarias de petróleo, né, todas da Petrobras, enquanto os Estados Unidos, por exemplo, tem 144 refinarias, todas privadas, funcionando no livre mercado. Então, pelo fato da Petrobras ter esse poder dominante no refino, afugenta, sim, investidores, né, que queiram abrir, que queiram entrar na atividade de refino no Brasil. Exatamente por quê? Porque a Petrobras, com esse controle, o governo, de certa maneira, durante muito tempo, conseguiu controlar os preços do combustível. E aí eu vou na pergunta do William, né, William? O mercado de combustível é um mercado livre, né? Assim como o mercado de pão francês, o mercado de cerveja, de refrigerante, por aí vai. Qualquer tipo de tabelamento, né, represamento e qualquer tipo de influência no preço, controle no preço, ele é muito prejudicial. E a gente viu isso no passado, né? O governo da presidente Dilma, por exemplo, ela usou o balanço da Petrobras para controlar e impedir, né, que essa volatilidade do mercado de petróleo fosse repassada para os preços finais do combustível, e ela quase quebrou a empresa, né? Então, esse tipo de política era uma política errada e, no final do dia, alguém paga a conta. No passado foi a Petrobras, pode ser que agora seja o consumidor brasileiro de uma outra maneira. Bom, eu cheguei a ouvir no passado algo em torno de 100 bilhões em prejuízos. Nós tivemos lá a refinaria do Nordeste,
não sei se você lembra disso, o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, o Comperj, e durante 3 anos, 2014, 15 e 16, os cofres da Petrobras foram esvaziados com investimentos com obras muito questionáveis. E isso não dá para a gente falar hoje da saúde financeira de uma empresa sem olhar o histórico dela e a administração pública. Aí eu pergunto para você, o maior problema hoje está porque ela tem esse papel do poder público nessa gerência, nesse poder de voto dentro da Petrobras? Olha, Willis, isso já foi muito diminuído, né? A Petrobras é uma empresa sui generis, né? Porque ela não é nem uma empresa privada 100%, mas ela também não é uma empresa estatal. Ela é uma empresa de sociedade de economia mista. Então, todos esses problemas que tiveram no passado, de maus investimentos, né, o balanço da empresa sofrendo em razão desse represamento da volatilidade do preço, dando esse prejuízo de 100 bilhões, isso foi muito educativo, por um lado, principalmente o lado do compliance, né? Então, hoje a empresa tem um outro compliance, né? A Petrobras tomou multas bilionárias lá fora, na Bolsa de Nova York, por ter feito esse tipo de política. Então, hoje, eu acho que isso já está muito mais controlado. Agora, sem dúvida, cada vez que a gente tem o governo, né, como controlador de uma empresa, a gente vai ter necessariamente essas pressões políticas, que é o que está acontecendo hoje. Você vê, o presidente da Petrobras tem que ir ao Congresso Nacional explicar o aumento do preço dos combustíveis. Isso não acontece em outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, que também tem paridade de preço e importação, eles também vivem o mesmo problema lá. Hoje, por exemplo, o presidente Joe Biden vai autorizar o uso dos estoques de petróleo americanos, tentando pressionar os preços no mercado mundial para baixo. Então, a gente vê que é um problema que também está acontecendo lá. Agora, em outros lugares do mundo, a mesma coisa. Agora, aqui, talvez por esse controle ainda do governo da empresa como a Petrobras, monopolista do refino ainda, apesar de estar desinvestindo, talvez abra margem para ela sofrer esse tipo de pressão política que, como colocado aqui anteriormente, é natural que aconteça, está acontecendo em vários lugares. Pedro, aproveitando o seu comentário anterior aí sobre investidores e possíveis investimentos nessa área de refino, como seria uma forma que a gente poderia fazer para garantir, então, que esse investimento na área de refino viesse, ou seja, que o país se tornasse mais atrativo para que esses investidores viessem para o nosso país, aí sim fazendo esse processo que hoje a gente tem que mandar para fora para comprar novamente já refinado? Olha, é importante dizer que se a gente tivesse aqui no Brasil um modelo como o americano, 144 refinarias, a gente também ia estar sofrendo com o aumento dos preços, dado que a Petrobras tem praticado preços de paridade de importação, apesar dela ser monopolista no setor. Então, o que a gente está vendo hoje é que, se mesmo tivesse um mercado, o fenômeno é global, como colocado anteriormente. Agora, para a gente atrair esses novos players, né, novos agentes, o que precisa é o governo dar um direcionamento de que não vai intervir nos preços de combustíveis, que o mercado vai funcionar livre como ele deve ser, né, que a empresa a Petrobras vai sair desse setor, desinvestir, né, respeitando os preços como devem ser, paridade de importação, dado que o Brasil é importador de derivados de petróleo. Então, eu acho que esse respeito, no final, essa segurança jurídica, né, que o governo precisa dar para o investidor ter segurança 100% de que não vai comprar um ativo no Brasil como uma refinaria e amanhã o governo vai controlar o preço, ele vai ser obrigado a comprar petróleo por 10 e vender por 5. Com a palavra, Paulo Pozonov. Boa tarde. Hoje foi bastante curioso, né, ver o presidente da Petrobras ensinar fundamentos de economia para os nossos senadores. Eu vi um pedacinho ali da apresentação dele e ele ensinava coisas muito básicas como oferta e demanda. Me parece que essa relação de oferta e demanda aí, envolvendo o petróleo, os nossos senadores não entendem muito bem. E eu sei que é uma dificuldade, na verdade, das pessoas entenderem a formação do preço dos combustíveis e as pessoas acabam depositando as esperanças no governo. Imagino que uma canetada mágica aí do Bolsonaro será capaz de diminuir o preço dos combustíveis. A minha pergunta para o senhor é: qual é a margem de manobra do governo no que diz respeito ao preço dos combustíveis? Existe alguma margem de manobra sem meter a mão grande ali na Petrobras, intervir de fato? Existe algo no curto prazo que o governo possa fazer para diminuir os combustíveis? E uma segunda perguntinha rápida é: qual é a tendência do preço do petróleo lá fora, principalmente para 2022, que é um ano eleitoral?
Olha, no curto prazo, o que o governo pode fazer, né, para mexer nos preços, tentar baixar os preços de combustíveis, é sempre aquela velha história, né? São os impostos. Né? O Brasil tem, sem dúvida, uma taxação, uma tributação dos combustíveis muito alta, né? Mas se a gente pegar, por exemplo, os preços dos combustíveis do Brasil, a gente está mais ou menos na média mundial. Então, tem países que tributam mais ainda do que nós, por exemplo, do Reino Unido, por exemplo, né, que quer, inclusive, desincentivar o uso dos combustíveis fósseis e faz isso via tributação. A gente tem países que tributam menos, que são os Estados Unidos, que é o outro exemplo, que o preço da gasolina acaba sendo mais barato. Então, esse é o governo pode olhar para o sistema tributário dos combustíveis de uma outra forma e talvez tributar menos esse insumo. E outro ponto é que o governo pode usar, através de política pública, medidas que façam com que a população, os consumidores, sofram menos com a volatilidade do preço e esses aumentos que acontecem. Um exemplo disso, claro, é o Vale Gás, por exemplo, que acabou de ser aprovado no Congresso Nacional. O governo vai lá selecionar famílias da baixa renda e ajudar com um tipo de subsídio para a compra do gás. O presidente Bolsonaro chegou a anunciar uma outra medida parecida para os caminhoneiros. Né? Não deu detalhes ainda, mas já anunciou. Então, o que eu quero dizer com isso? Se o governo quer, né, diminuir os impactos dessa volatilidade de preço, de aumentos na população, que faça isso através de uma política pública, com dinheiro do Tesouro Nacional e não com dinheiro da empresa de petróleo, no caso da Petrobras, com a sociedade de economia mista, ou tabelando o preço, né, intervindo no preço, intervindo no livre mercado, que isso é a pior situação e o pior cenário que pode acontecer como um todo. E com relação a preço de petróleo, Paulo, o preço de petróleo tem uma volatilidade altíssima. Então é muito difícil a gente dizer. Vou te dar um exemplo. A gente estava trabalhando com um preço talvez até maior do que está acontecendo hoje, de 80, 82, 85 dólares, e a gente já está vendo uma diminuição do preço do barril, principalmente em função desse acordo que o presidente americano, junto com o presidente chinês, o indiano, e o japonês e o coreano, estão falando de usar as reservas de petróleo desses países para colocar mais oferta no mercado, para assim conseguir bater na OPEP, né, e conseguir inundar o mercado de petróleo com mais oferta, e aí a demanda vai ficar menor, consequentemente o preço vai cair. Então esse é um tipo de política, de novo, respeitando o livre mercado, que pode ser feita, e se for feita a gente vai ter provavelmente, no curto e médio prazo, cenários de preço de petróleo menos pressionados para cima e mais a menos, o que vai favorecer o nosso preço de combustível aqui no Brasil. Pedro, como você disse, a gente tem que aprender com o passado, né? Na era Dilma, essa política de controle de preços ou de segurar esses preços afetou não só a Petrobras, mas também o setor do álcool, que a gente fala pouco sobre isso, porque o álcool também está lá em cima. Exatamente, o álcool, né? O Brasil tem esse programa, que é o programa do etanol, que a gente deveria, inclusive, eu brinco que é um orgulho nacional, que a gente pouco fala dele. A gente tem qualidades do ar, a gente consegue respirar numa cidade como São Paulo, por exemplo, graças à mistura de etanol que a gente tem na gasolina dos carros flex. Agora, o etanol ele funciona da mesma forma como funciona o mercado de petróleo mundial, ele oferta e demanda. Então, por que o preço do etanol sobe? Você tem principalmente a quebra de safra, que pode acontecer, foi o que aconteceu esse ano, né? Teve um problema e a safra foi menor. Você pode acontecer, por exemplo, em razão do aumento do preço do açúcar no mercado mundial, que as usinas acabam produzindo menos etanol, ou pode acontecer o que aconteceu esse ano. O preço do petróleo começa a subir, o preço da gasolina sobe, consequentemente os consumidores optam por colocar etanol no carro, só que também não tem etanol suficiente, e aí o preço acaba subindo também. Então o etanol geralmente ele vai acompanhar, via de regra, o preço da gasolina, porque ele também funciona como uma oferta e demanda, e foi isso que aconteceu esse ano. Bem, nós conversamos agora com Pedro Rodrigues, sócio do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Pedro, mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Obrigado a vocês. Agora eu gostaria de repercutir com o nosso comentarista Paulo Pozonoff, um dos últimos comentários aí de Pedro Rodrigues, dizendo que em nenhum outro país, né, nós vemos uma situação como a que estamos vendo hoje, do Senado ouvindo, então, pedindo esclarecimentos para o presidente da Petrobras sobre essa alta dos combustíveis e, como você mesmo, Pozonoff, disse, aí o Silvio Luna tendo até que dar explicações básicas de lei da oferta e da procura. Agora, você acredita que isso aconteça porque no Brasil tudo se torna um problema político, até mesmo essa questão de variação de preço
preço de gasolina e principalmente porque nós estamos num ano pré-eleitoral, onde isso sim, esses preços estão afetando e podem afetar se continuarem subindo muito essa eleição de 2022 e não por si só, não só pelo preço da gasolina e do álcool, dos combustíveis, do gás de cozinha, enfim, mas muito também quando somados a todo o resto do contexto que nós vivemos economicamente hoje no país. Mariana, eu tenho a impressão de que, assim como no final dos anos 90, a gente acreditava que aquele que resolvesse o problema da inflação seria aí coroado, né, quase um imperador do Brasil, e realmente aconteceu com Fernando Henrique Cardoso. Hoje eu tenho a impressão de que a pessoa que conseguir resolver esse problema chamado Petrobras, essa relação tumultuada que a gente tem com a Petrobras, vai amealhar aí um grande capital político. Não sei se vai virar algum tipo de rei ou imperador, mas vai com certeza amealhar um grande capital político, principalmente junto aos liberais. Porque esse é o grande entrave. Existe uma confusão muito grande que se faz entre o Estado e a estatal. Então, os políticos se aproveitando disso e também uma boa dose aí de desconhecimento mesmo de economia, acabam promovendo esse tipo de ato político porque eles acreditam que basta uma canetada mágica, um gesto muito mágico do governo, assim como se acreditava que bastava uma canetada mágica para se acabar com a inflação. Então, hoje em dia, acredita-se que basta uma canetada para acabar com essa flutuação do preço dos combustíveis ou até para fazer com que o preço dos combustíveis baixe. Existe essa confusão, fala-se muito, né, aquele clichê da vontade política. Os senadores acabam acreditando aí que tudo é uma questão de vontade política, e não é bem assim. Como o Pedro bem explicou, a formação de preço dos combustíveis vem principalmente lá de fora, a margem de manobra do governo são Sim. os impostos. Aí é que a porca torce o rabo, né? Porque político nenhum quer abrir mão de impostos. Agora, Felipe Bueno, se Lula eleito em 2022, você acredita que o PT vai direto ao pote de ouro da Petrobras e vai reerguer ou vai ressuscitar essa política de controle de preços? Não dá para dizer que sim, talvez sim, porque já fez no passado, né? Porém, outros também fizeram, né? Controlar a Petrobras talvez seja até mais difícil que controlar a inflação, né? O presidente, então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, conseguiu controlar a inflação sem mágica, com matemática. Criou a URV e depois criou o real. Muito bem. O problema da Petrobras é mais sensível porque não necessariamente o bem da Petrobras e do povo brasileiro caminham juntos e paralelos, né? Como a gente disse, uma Petrobras livre de interferências políticas está ao sabor do mercado internacional, né? Então, vai promover uma loucura em setores que têm muito poder de voto e poder de bloquear estradas. Eu estou me referindo, claro, aos caminhoneiros, né? Se você deixar o preço do petróleo livre de verdade, num futuro governo Lula, num futuro governo Bolsonaro, num futuro governo da terceira via, você vai criar problemas nas estradas brasileiras. E eu não sou a favor de intervenção na Petrobras, estou totalmente contra. Mas veja, né, William, como o quebra-cabeça é muito complicado. É a mesma coisa da inflação. A inflação oficial é essa. A inflação da pessoa que está nos assistindo já passou de 2 dígitos faz muito tempo, dependendo, né?